Queridos, a palavra nos revela que João, quando estava exilado na ilha de Patmos, a mando de Domiciano, imperador romano, recebeu a revelação da parte de Deus para escrever 7 igrejas da Ásia. Antes, vamos contar um fato que ocorreu. Diz a palavra que quando João estava ali na grande ceia, assentado à mesa com Jesus e os demais apóstolos e discípulos, João reclinou a sua cabeça sobre o peito do Senhor Jesus. E naquele exato momento, Pedro, Jesus falando sobre a vida dos discípulos, o que haveria de suceder, Pedro pergunta ao Senhor Jesus, e ele? O que acontecerá com ele? Jesus diz, chegará o tempo dele, chegará o momento. Então João recebeu a incumbência, a missão divina de revelar a verdade do Apocalipse, ou seja, acerca dos grandes julgamentos, do juízo final e da consumação máxima da vontade absoluta de Deus sobre a face da terra. E naquele exato momento, logo depois da morte de Jesus, João foi exilado na ilha de Patmos, a mando de Domiciano, imperador romano. E ali João começou a ter revelações profundas da parte de Deus por meio do seu Espírito Santo. E Deus começou a revelar a João acerca do que haveria de acontecer. Mas João escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia: Esmina, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. E ali aquelas 7 cartas escritas às igrejas da Ásia, existia uma chamada Laodiceia. E Laodiceia havia permitido Satanás adentrar na sua presença. Laodiceia tinha permitido o mundo, o sistema mundano caído, ou seja, entrar dentro da igreja. E João começa a ser usado pelo Espírito para divertir, corrigir, ou seja, as coisas santas não podem se misturar com as coisas profanas. E naquele exato momento, João, usado por Deus, começa a divertir Laodiceia. O Espírito Santo adverte Laodiceia para que ela se arrependesse e não deixasse Satanás adentrar na sua presença. Tem umas escrituras, um livro de um grande homem chamado John Cranach, foi um dos grandes evangelistas do mundo. E diz a palavra que quando John Cranach foi ministrar a palavra nos Estados Unidos, e ali chegou, quem viaja para lá conhece os lugares, sabe que existe muitos templos, existe o linear, as colunas, existe algo conhecido aqui no Brasil como cumieira, lá na verdade é arte de sustentação. E naquele exato momento, João, sentado no lugar santo, olhou para cima, viu um demônio da ordem superior. E João perguntou àquele demônio, quem te deu autoridade você adentrar neste lugar? E o demônio respondeu para João, as lideranças, os líderes daqui me servem. Então naquele exato momento João ficou estarrecido com aquilo. Mas João, usado poderosamente pela autoridade divina, repreendeu aquele demônio. Mas na ministração João começou a pregar sobre a importância da santidade. João começou a pregar sobre a importância do amor, da união, do respeito. Porque naquela igreja existia uma divisão entre ricos e pobres. Ou seja, bancos eram separados. Existiam lugares especiais para pessoas que eram consideradas especial, sendo que todos são especiais perante os olhos de Deus. E naquele momento João começou, usado pela palavra, John Cranach, usado pela palavra, a advertir aquela igreja. Então João, também selado na ilha de Patmos, começou a ser usado poderosamente para advertir a igreja de Laodiceia. A igreja de Esmina era a igreja santa, era uma igreja que verdadeiramente estava na retidão. E João diz, olha, você tendo pouca força, guardaste o nome do Senhor Jesus, guardaste o meu nome e não negaste a tua fé, seste fiel. Então, verdadeiramente, naquele exato momento, João se volta para outra igreja que havia se corrompido, a igreja de Sardes. E ali João começa, usado poderosamente por Deus, a advertir aquela igreja que verdadeiramente também havia se corrompido. Jesus não veio estabelecer religião na face da terra, mas ele veio estabelecer a igreja dele na face da terra. Para quem não conhece, não sabe, aonde está o grande templo, a grande mesquita, além de Jerusalém, é onde está a maior mesquita de muçulmanos da face da terra. Aquele local ali foi o templo de Salomão, aonde Deus, através da sua palavra, diz, por causa do pecado de Israel, Nabucodonosor adentraria naquela cidade, destruiria aquele templo, levaria ao chão. E diz a palavra de Deus que sucedeu e aconteceu. Nabucodonosor invadiu a cidade, destruiu o templo sagrado. Naquele lugar onde era o templo de Salomão, hoje é a maior mesquita muçulmana da face da terra. Mas
Mas a palavra também diz em Joel 3 que Deus, Jesus, através da sua morte, rasgou o véu do templo de alto a baixo. E diz a palavra de Deus que naquele tempo os fiéis ainda congregarão. Os santos pertencentes ao Senhor Jesus ainda congregarão. Como Deus fará isso, ninguém sabe. Mas também diz em Joel que todas as nações, todos os povos de toda a terra estarão no vale de Josafá, no vale de Megido, ali mesmo, perto do templo. O templo está numa parte, na Jerusalém antiga, e o vale de Josafá fica entre a divisão da Jerusalém antiga e a Jerusalém nova, ou seja, o Monte das Oliveiras está ali, o Vale de Cedro, o Vale de Megido, o Vale de Julgamento. E é naquele exato lugar onde Jesus julgará todas as nações, aonde Jesus virá, não pisará sobre aquele solo, ficará apenas sobre as nuvens e julgará todas as nações da face da terra, todas as tribos. E o templo sagrado, aonde era o templo de Salomão, aonde é a mesquita muçulmana, os fiéis ali se reunirão de todas as regiões, de todas as nações, de todos os povos, estarão ali. Os pertencentes e escolhidos ao Senhor Jesus estarão congregando novamente naquele templo, porque foi uma palavra, uma promessa da parte do Senhor Jesus, por meio do seu Espírito Santo. Todos os povos se irão se reunir naquele lugar. E ali naquele Monte Santo, ali no Vale de Megido, no Vale de Josafá, as nações serão julgadas, todas as tribos serão julgadas.